Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí para mais uma aulinha de cálculo 1, falando sobre limites. Na aula de hoje vamos falar sobre mudanças de variáveis em limites. Quando que a gente usa mudanças de variáveis, né? É quando a gente tem uma composição de funções. Em que caso? Composição de funções são funções compostas, né? Em que caso? Então a gente usa geralmente quando a gente tem uma indeterminação. Indeterminação, por exemplo, zero sobre zero, que não dá para a gente simplificar aquela equação, aquela função, para eliminar a indeterminação através, por exemplo, de uma fatoração de polinômios. Isso acontece, nesse caso de indeterminação, quando a gente tem, por exemplo, uma função composta ali atrapalhando, né? Tipo um seno, tipo uma raiz quadrada. Geralmente raiz quadrada, bastante a gente usa mudança de variáveis, né? Então tem uma raiz quadrada ali que está atrapalhando a gente, ou raiz cúbica, né? Uma raiz que está atrapalhando a gente conseguir eliminar a indeterminação. Então, nesse caso, a gente tem uma indeterminação e tem uma função composta ali atrapalhando, uma raiz, um seno. Nesse caso, a gente usa geralmente essa estratégia muito boa de mudanças de variáveis. Nessa aula, nós vamos resolver esses três exercícios aqui, ó, ok? Esse, ok? Só para você ver no começo, e aí depois você olha lá na descrição do vídeo, na descrição do vídeo está lá. Tempo para resolver o exercício 1, tal tempo do vídeo, exercício 2. Então, se você quiser ver lá, por exemplo, só o exercício 2, você já vai lá no tempo certinho. Só o exercício 3, vai lá no tempo certinho, né? Para simplificar para vocês. Então, nós vamos resolver esses três exercícios nessa aula. Na descrição do vídeo vai estar o tempo da resolução de cada um deles. Vamos começar com o primeiro exercício? Esse daqui, ó. Limite com x tendendo a 1, raiz cúbica de x mais 7 menos 2 sobre x menos 1. Perceba que a gente não pode, sempre que eu olho um limite, primeira coisa que você pensa, substitui. Se der para substituir, beleza, agradece o professor e vai para o próximo exercício. Mas, se não der para substituir, aí você tem que ver o que você pode fazer. Então, primeira coisa, vamos substituir. Troca o x por 1. Aqui em cima, ó, 1 mais 7 dá 8, raiz cúbica de 8 dá 2, né, porque 2 ao cubo é 8. 2 menos 2 dá 0, zerou em cima. Em cima não tem problema zerar. O problema é zerar embaixo, vamos lá. 1 menos 1 embaixo, zerou embaixo. Então chegou em 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Dá para resolver como, por exemplo, tentar eliminar essa indeterminação, esse 0 sobre 0, né? Mas aí aqui você vai ter que... A gente divide o fator a polinômio, mas aqui tem uma raiz cúbica atrapalhando. O que a gente pode fazer? Então, uma estratégia é a gente fazer mudança de variável, que é o tema dessa aula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está atrapalhando e chamar de uma outra variável. Então, eu vou sair da variável x e vou, por exemplo, para a variável u. Geralmente a gente usa u, mas aí você usa a letra que você quiser. Se você chama Douglas, você usa o D, se você quiser. Né? Aí você usa, se você chama Anne, aí você usa o A, se você quiser. Mas aí você usa a letra que você quiser. Vou usar o U aqui, que é o que geralmente se utiliza. Esse U aqui eu vou chamar do que está atrapalhando, né? Que é essa raiz cúbica aqui. Então, eu vou chamar U de raiz cúbica de x mais 7. Cuidado que tem estratégia que às vezes é mais fácil chamar de U que está dentro da raiz, né? Às vezes você chama de U a raiz toda, né? Aí você vai vendo seus exercícios, você vai vendo qual que é a melhor estratégia, né? Limite é um pouco disso, né? Você ir brincando um pouquinho com o limite para ver qual que é a estratégia que dá certo. Às vezes você usa uma estratégia e não deu certo, você volta, usa outra estratégia, né? Aí o que acontece? Então, primeiro passo, eu identifiquei que deu uma indeterminação, identifiquei que tem uma função composta, que no caso aqui é uma função composta, porque o x mais 7 está dentro da função raiz cúbica de x, né? Então tem uma composição de funções. Eu chamei o u, aí depois que eu identifiquei, segundo passo, chamei o u do que está atrapalhando. No caso, eu chamei o u aqui de raiz cúbica de x mais 7. Aí o que eu vou fazer? Como eu vou fazer uma mudança de variáveis, então no caso aqui, ó, era limite com x tendendo a alguma coisa. Eu vou fazer o limite com u tendendo a alguma coisa. Aí eu tenho que ver para quem que o u tende. Quando o quê? Quando o x tende a u. Quando o x tende a 1, o u tende a quem? É só você vir aqui, ó, e troca o x por 1. Ó, o x não está tendendo a 1? O x está tendendo a 1. Troca esse x por 1. Então o u vai ser quanto? Vamos lá. Raiz cúbica, troca o x por 1. 1 mais 7... 1 mais 7 dá 8, né? Então vai ficar raiz cúbica de 8. Quanto que é raiz cúbica de 8? É 2, né? Porque 2 ao cubo é 8. Então, o u vai estar tendendo a 2 quando o x se aproxima de 1. Como eu chamei de u de raiz cúbica de x mais 7, x se aproxima de 1, 1 mais 7, 8, raiz cúbica de 8 é 2, o u se aproxima de 2. Então, eu já sei que o limite vai ser 2. Tá? Aí a gente começa a fazer as substituições, né?
Nesse caso, por exemplo, tudo isso daqui, ó, raiz cúbica de x mais 7, tudo isso daqui troca por u, que eu chamei isso daqui de u. O menos 2, beleza. E aí eu coloco o x menos 1 aqui embaixo? Não, cuidado, eu tenho que trocar todos os x. Não pode sobrar nenhum x aqui, tá? Vou trocar todos os x. Então esse x aqui tem que sumir. Esse x aqui tem que sumir. Como que eu faço? Bom, já que eu quero trocar o x, eu sei que u é raiz cúbica de x mais 7. E só o x vira o que de u? É só a gente continuar aqui a nossa equaçãozinha aqui, ó. Pega esse raiz cúbica passa para o outro lado, cubo, né? Então a gente continuando aqui, ó, passou raiz cúbica para o lado, cubo. Concorda? Raiz quadrada passa quadrado, raiz cúbica passa cubo, raiz quarta passa quarta, né? Elevado a 4. Raiz cúbica passou elevado a 3. Vou passar esse mais 7 para lá, menos 7. U ao cubo, menos 7. Pronto, achei o valor do x. Tá? Então eu vou trocar o x por quanto? Por u ao cubo menos 7. U ao cubo menos 7. E aí esse menos 1, não esquece desse menos 1, né? Então olha só. Troquei o x por u, dessa forma aqui. Chamei u de raiz cúbica de x mais 7. Que é o que a gente estava atrapalhando. Aí eu fui ver se o x está tendendo a u, o u está tendendo a quanto, né? Aí eu troquei o x por 1 aqui, ficou 8, raiz cúbica de 8, 2, eu vi que o u está tendendo a 2. Aí como fazer as substituições dentro da função? O raiz cúbica de x mais 7, eu já sabia que tudo isso daí que virou u, então troquei tudo por u. O menos 2 é um número, não tinha que trocar, aí aqui tinha um x, né? Aí geralmente aqui você tem que fazer o processo inverso. Você vê o quem que é o u, e aí você vai mandando tudo para o outro lado para saber quem que é o x, né? Então, aqui, mandei o cubo aí, passou o 7 menos 7, pronto, descobri que o u ao cubo menos 7. O x, desculpa, é u ao cubo menos 7. Pronto, u ao cubo menos 7 entrou no lugar do x. Esse menos 1 continuou menos 1. Antes de resolver esse limite, só vou fazer o seguinte, ó. U tendendo a 2, só vou pegar aqui o menos 2, vou pegar aqui, ó. O menos 7 eu vou juntar com menos 1, né? Então vai ficar u ao cubo, menos 7 com menos 1 dá menos 8. E, professor, como que eu resolvo isso daqui? A gente vai resolver o seguinte. Você assistiu a aula de pré-cálculo? Lá na aula de pré-cálculo, eu falei sobre fatoração de polinômios, né? Dei alguns produtos notáveis. Tinha esse produto notável aqui, ó. Que uma coisa ao cubo menos outra coisa ao cubo é você pegar a diferença dessas duas coisas. Aí pega, ó, o primeiro ao cubo menos o segundo ao cubo. A diferença dos dois, aí fica o primeiro ao quadrado mais multiplicar o primeiro com o segundo mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui embaixo, ó, eu tenho uma diferença de cubos. Quem que é o primeiro? É o u? Então, no caso aqui, é o próprio u, né? Mas quem que é o segundo aqui? Que coisa que está ao cubo aqui? É o 2, concorda? Que 2 ao cubo dá 8? Concorda que isso daqui é exatamente isso daqui? É uma diferença de cubo? Ó, o u ao cubo menos o 2 ao cubo, que é 8. Aí como que fica? Ó, fica a diferença dos dois, fica u menos 2, né? A diferença do primeiro com o segundo. Multiplicado, ó, no caso o primeiro é u, e lembrando que o v, que é o segundo, é o 2, tá? Aí vai ficar o primeiro, que é o u ao quadrado, mais o primeiro, que é u, vezes o segundo, que é o 2, mais u vezes 2, né? Ou 2u, vamos colocar. Mais aí o segundo ao quadrado. O segundo não é 2? 2 ao quadrado dá 4. Tá? Então eu só chamei o u de u e o v de 2. Ok? E aí eu cheguei aqui, ó, agora, continuando. Ó, o que eu cheguei? Vou copiar esse limite aqui. Limite, u menos 2, u tendendo a 2. Embaixo, esse u ao cubo menos 8. Ó, u ao cubo menos 2 ao cubo, né? Menos 8. Eu posso escrever como o quê? Como u menos 2, que multiplica u ao quadrado mais 2u mais 4. E aí, o que eu faço? Eu posso, ó, cortar esse u menos 2 com esse u menos 2. Vamos continuar a conta aqui, ó. Igual aqui. Limite. U tendendo a 2 do que? Em cima não sobrou nada. Em cima sobrou 1, né? Ó, esse igual continua aqui, tá? E embaixo... Opa! Fiz errado aqui. Esse parênteses é depois do mais 4. Aqui, né? Senão nem podia cortar se fosse daquele jeito, né? Cortou aqui, embaixo sobrou o quadrado mais 2u mais 4. Agora eu eliminei indeterminação. Por que eu eliminei indeterminação? Porque agora eu posso substituir. Olha só, se você trocar o u por 2 aqui, aí você não zera mais embaixo. Eliminou a indeterminação. Então, opa, para de escrever limite. Por que eu paro de escrever limite? Porque agora eu vou aplicar o limite. Eu vou trocar o u por 2, tá?
para escrever o limite, agora troco o u por 2. Então, em cima é 1, embaixo u vira 2, fica 2 ao quadrado, mais 2 vezes u vira 2, mais 4. Ó, troquei todos os u's por 2. 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12. Então, a resposta aqui, 1/12. Pegaram? Então, mudança de variável, geralmente a gente tem uma indeterminação, tem alguma função composta atrapalhando, geralmente uma raiz, um seno. Eu chamei aqui de u de tudo essa raiz aqui, né? Eu vi se o x está tendendo a 1, o u está tendendo a quem. Aí eu encontrei se o u é isso, o x é quem, para poder substituir completamente, tirar todos os x e virar tudo u. E aí eu comecei a trabalhar só com u. Viu que ficou mais fácil? Eu tinha uma coisa difícil de trabalhar, e aí cheguei em uma variável que chega de uma forma mais fácil de trabalhar. Ok? Então não é só mudou variável, pronto. Aí já resolve direto, né? Quer dizer que mudou a variável, você vai chegar num limite que é mais fácil de resolver. A gente resolveu 1 sobre 12, né? Então, como esse limite aqui é 1 sobre 12, e esse limite é igual a esse limite com x, então esse limite também vai ser 1 sobre 12. Essa é a resposta. Vamos aqui para o segundo exercício. Então, e esse caso aqui? Mesma coisa. Vamos chamar... vamos ver primeiro. Substituir, né? Troca aqui o x por 1. 1 ao quadrado é 1, mais 3 é 4, raiz de 4 é 2, 2 menos 2 é 0. Zerou em cima. Embaixo, 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0. Zerou embaixo, tá? Deu indeterminação. Tem alguém atrapalhando? Tem essa raiz aqui, ó. Tem uma raiz aqui que parece que vai atrapalhar para a gente conseguir simplificar. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma substituição, uma mudança de variáveis, né? Eu vou trocar u por toda essa raiz, ó. Raiz de x quadrado mais 3. Aí, então, eu vou pegar um limite com u tendendo a alguma coisa, né? Era x tendendo a alguma coisa, agora eu vou trocar por u. É u tendendo a alguma coisa. Então, vamos lá. O x estava tendendo a u, né? O u, então, vai ser o quê? Troca ali o x por u. 1 ao quadrado mais 3 vai dar 1 mais 3, 4, 2, né? Então, se o x tende a 1, o u vai tender a 2, né? É só trocar aqui o... Chamei o u disso, você tem que ver o que você chamou de u. Aí você troca o x que ele está tendendo. Então, se o x tende a 1, o u vai tender a 2. Aí a gente vai fazer as mudanças, né? Aqui no caso, todo esse raiz de x quadrado mais 3 vai virar u, em cima menos 2, aí embaixo tem um x quadrado. Vou trocar esse x quadrado. Lembra que eu não posso escrever x quadrado, eu tenho que trocar tudo, não posso sobrar nada de x, tem que virar tudo u. Então vamos ver quem que é esse x quadrado, né? A gente sabe que u é esse daqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a conta aqui. Essa raiz passa para o outro lado quadrado, né? Fica u ao quadrado igual a x quadrado mais 3. Esse passa para lá, u quadrado menos 3 igual a x quadrado, né? Aí percebe que eu nem preciso passar esse quadrado para lá, porque já é o próprio x quadrado que eu quero, né? Então, esse x quadrado vai virar u quadrado menos 3. Vai virar u quadrado menos 3. Né? Cuidado que esse x quadrado virou u quadrado menos 3. Ainda tem o menos 1 que eu ainda não coloquei. Então, vou colocar o menos 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse menos 3 com esse menos 1. Então, u tendendo a 2, em cima u menos 2, embaixo u quadrado menos 3 menos 1 dá menos 4. A gente tem outra coisa que a gente viu de diferença de quadrados, né? U ao quadrado menos v quadrado, diferença de quadrados fica o quê? O primeiro menos o segundo, que multiplica o primeiro mais o segundo. Nesse caso aqui é u quadrado menos o 2 ao quadrado, concorda? Ó, u quadrado menos 4. O 4 é 2 ao quadrado. Fica o quê? O primeiro que é u menos o segundo que é 2, o primeiro que é u mais o segundo que é 2. Então aqui vai ficar um limite de u tendendo a 2, de u menos 2, embaixo esse u quadrado menos 4 fica u menos 2, que multiplica 1 mais 2, eu posso cortar esse 1 menos 2 com esse 1 menos 2, fica limite de u tendendo a 2, em cima sobrou nada, então eu coloco 1, embaixo sobrou 1 mais 2, e agora eu posso fazer a substituição, trocar u por 2. Agora eu posso aplicar o limite. Então perceba que eu não poderia fazer substituição aqui. Mudei a variável para u. Sempre que eu mudo a variável, eu continuo não podendo fazer a substituição. Eu ainda tenho que fazer a fatoração, só que ficou um jeito mais fácil de fazer a fatoração, né? Fiz a fatoração, eliminei a indeterminação, agora eu posso substituir. Paro de escrever limite, porque agora eu vou aplicar o limite. Vou trocar o u por 2, né? Troco o u por 2. 1 mais 2 dá 1/4, pronto. Essa é a resposta. Esse limite vale 1/4. Vamos para o último exercício aqui dessa aula. Então é o seguinte, ó.
Se limite de f de x sobre x, quando x tende a zero, é 1, então vamos calcular isso aqui. E limite de f de 3x, veja que a gente tem uma também função composta. Nessa função composta, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mudança de variáveis. Eu vou chamar o que está dentro da função nesse caso. Veja que nesse caso é um pouquinho mais teórico, né? Os outros a gente tinha certinho qual é a função. Aqui ele não falou qual é a função. Ele só falou que o limite de uma função é f qualquer de x sobre x, quando x tende a 0 é 1. Okay? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou chamar aqui de u o que está dentro da função aqui, o 3x. Porque é o que está atrapalhando, concorda? Se aqui fosse só x, eu sabia que é 1. Então eu vou chamar esse u de 3x. Aí vamos fazer o seguinte, ó, o x está tendendo a 0. Né? O u não é 3x? Então troca o x por 0. U igual 3 vezes 0, que é 0, né? Então o u também vai tender a 0. Então quando eu trocar aqui por u, o u vai tender a 0. Porque se o x tende a 0, o u eu chamei de 3x, 3 vezes 0 é 0, o u vai tender a 0 também. Aí aqui vai ficar o quê? F. Quem que é o 3x? O 3x eu chamei de u, né? De u sobre... Quem que é o x? Vamos ver quem que é o x. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3 para lá. 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, o x vai ser u sobre 3. Então, no caso aqui, vai aparecer um u sobre 3. O f, 3x virou u, e o x virou u sobre 3. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar limite de u tendendo a 0. Aí, o que eu vou fazer? O f de u não está dividindo. Eu vou fazer passo a passo para vocês entenderem certinho o que vai acontecer, tá? Mas dava para pular alguns passos do que eu vou fazer. Mas vamos lá. A função é... O f de u não está dividindo uma fração? Dividir uma fração não é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela? Então aqui vai ficar f de u. Ela estava dividindo por essa fração, vai ser a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Tá? O inverso de u sobre 3 é 3 sobre u. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o limite de u tendendo a 0. Esse u aqui eu vou passar para debaixo do f de u. E o 3 eu vou deixar aqui. Por quê? Porque é a mesma coisa. Escrever desse jeito ou escrever desse jeito é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque é o seguinte. F de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Né? Então, se você trocar só, tipo, f de x sobre x com x tendendo a 0 é 1, f de a sobre a com a tendendo a 0 é 1, f de k sobre k com k tendendo a 0 é 1, f de l sobre l com l tendendo a 0 é 1, f de u sobre u com u tendendo a 0 é 1. Isso daqui, ó, vai dar 1. Ok? Porque f de uma variável sobre a mesma variável, quando aquela variável vai para 0, é 1. F de uma variável sobre aquela mesma variável, quando aquela variável vai para 0, é 1. E isso vai para 1. E isso, o 3 é 3. Então isso daqui vai ser o quê? Isso vai ser igual a 1 vezes 3. Que dá 3. Ok? Aqui é parecido, só que agora em vez de ser x quadrado, em vez de ser 3x, é x quadrado. Então vamos chamar aqui o u de x quadrado. Aí é o seguinte, o x está tendendo a 0. Que se o x tende a 0, o u vai ser 0 ao quadrado. Ou seja, o u também vai tender a 0. Né? O x tende a 0, o u é x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. Então, o u vai tender a 0 também. Em cima é f de x quadrado. O x quadrado a gente já sabe que é u. Tá? O x quadrado eu posso trocar por u. E o x? Vamos lá, continuar aqui a conta, né? É só pegar o quadrado, né? Raiz de u. Né? Passo o quadrado para lá, eu vi que o x é raiz de u. Aqui é raiz de u. Professor, mas aqui eu não posso usar aqui, porque é f de uma variável sobre aquela variável. Aqui eu tenho f de uma variável sobre a raiz daquela variável. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse termo aqui por raiz de u sobre raiz de u. Por quê? Eu posso multiplicar isso aqui? Muda alguma coisa? Não, por quê? Raiz de u sobre raiz de u não é 1? Divisão de iguais é 1, tá? 1. Multiplicar alguma coisa por 1 muda o seu valor? Não. Então eu estou multiplicando isso daqui por 1. Não estou mudando esse valor. Só que em vez de escrever 1, eu escrevi raiz de u sobre u, que é 1, tá? Então não mudei o valor. Só que isso é bom porque, olha só o que vai ficar. Limite de u tendendo a 0, f de u, né? E embaixo, olha só, raiz de u vezes raiz de u dá u. Ok? Raiz de u vezes raiz de u dá u. E vezes aqui o raiz de u de cima. Então, ó, esse raiz de u de cima ficou raiz de u. Multipliquei a raiz de u vezes raiz de u, deu u. Agora, olha aqui, ó.
Aqui eu não tenho uma função de uma variável sobre aquela mesma variável quando aquela variável vai para zero. O que a gente tem nesse limite? Que a função f de uma variável sobre a mesma variável quando a variável vai para zero é 1. F de uma variável sobre a mesma variável quando aquela variável vai para zero e isso vai para 1. Né? Então esse limite vai ficar o quê? Olha só, vamos lá. Vai ficar 1 vezes, eu estou aplicando o limite, então eu vou trocar o u por zero, vezes raiz de zero. Só que quanto que é a raiz de zero? Zero vezes 1 dá zero. Então a resposta desse daqui deu zero. Então desse daqui do A deu 3, do B deu zero. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar aí com seus amiguinhos que estão fazendo aí cálculo 1, que pode estar também precisando ver dessa aula para ajudar eles sobre esse tema aí de mudança de variáveis e outros temas que tem aí no canal. Abraços e bons estudos a todos.